Olá, tio, novamente. Olá. Voltou todos? Não, faltam mais 2 pessoas. Bom, o hino que a Samara leu, ele é o hino da Venezuela. E durante a leitura do hino, é possível a gente perceber algumas palavras, né, que remetem à ideia de que a independência ela vem romper com os grilhões, né, com o despotismo, ou seja, com o mando da metrópole sobre aquelas regiões. Botando mais um. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Outro hino é o hino da Argentina, né? Olha só, olha como é o hino da Argentina, o trecho do hino da Argentina. Ouçam mortais o grito sagrado. Liberdade, liberdade, liberdade. Ouça o ruído de romper as correntes. Vejam no trono o nobre, vejam no trono a nobre igualdade. Vejam no trono a nobre igualdade. Já seu trono digníssimo abriram as províncias unidas do sul. Coroados de glória vivemos, ou juremos com glória morrer. É o hino de Vicente Lopes e Planes, Marcha da Pátria. Tá bom? Hino de todos os países do mundo é o livro, né? Então, a gente percebe aqui esses dois hinos. Aí os dois hinos nacionais da Venezuela e da Argentina se assemelham em que ponto? Arielle, você que leu o primeiro, em que ponto se assemelha? Os hinos da Argentina e da Venezuela. Como assim? Eu não entendi a pergunta. O que eles têm de semelhante, os dois? Entre esses, esse que eu li e o outro E o lá. outro? Isso, e o outro que eu li. Não vi muita semelhança. Não? Então eu vou ler os dois hinos novamente. Olha Eles só. querem liberdade. Exatamente. Verdade. Exatamente. A ideia de liberdade. Né? Veja, os dois hinos falam de liberdade. Ó. Abaixo correntes, gritava o Senhor, e o pobre em sua choça a liberdade pediu. Tá? O outro, ouça mortais o grito sagrado, liberdade, liberdade, liberdade. Tá bom? Persistência. Exatamente. A gente tem um hino, que é o hino da independência, que diz assim, ó, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Tá? Então, a ideia de liberdade, ela está em volta dos dois hinos. A ideia de romper com o despotismo, né? Com o mando da metrópole, certo? É uma das questões que esses dois hinos abordam. Tá? As duas letras... Dia. Oi, bom dia. As duas letras, elas falam de liberdade, né? E de quem que as nações queriam se libertar? Logicamente, dos domínios, né? Desses colonizadores, né? No caso aqui, dos espanhóis. E o que os locais onde estão as estátuas pode indicar sobre esses sujeitos? As estátuas são essas aqui acima. Vou mostrar para vocês. Tá? Essas aqui. Tá? Essa aqui é a estátua do monumento de San Martín, a Praça de San Martín em Buenos Aires. E aqui a gente tem o general argentino José San Martín, que foi um dos líderes da independência da Argentina, né, da América Espanhola. Tá? E aqui em cima a gente tem o Simão Bolívar, na Praça Bolívar, em Caracas, na Venezuela. Bolívar também foi um dos líderes da independência da América Espanhola. Então, na base da estátua está escrito em tradução livre: a nação grata a seu libertador ergueu este monumento em 1874. Então, ele é um líder
da independência, tá? Um dos personagens da independência da Venezuela, tá bom? Mas para a gente entender um pouco sobre esse processo de independência, a gente tem que voltar, né, aos estudos sobre a América Espanhola, ou melhor, a formação da América Espanhola. Então, quando a gente estava no sexto, sétimo ano, nós trabalhamos algumas dessas questões. Vocês vão ver como é muito parecido, né, com aquilo que a gente trabalhou ano passado, por exemplo. Então, a gente hoje vai tentar ver, por exemplo, alguns aspectos gerais das civilizações ameríndias, tá certo? E aí, a gente viu isso no sexto e uma parte no sétimo ano. No sexto ano, a gente viu, por exemplo, alguns aspectos gerais de formação das civilizações da América, né? Por exemplo, maias, incas, astecas. No sétimo ano, a gente percebe a chegada dos espanhóis e o choque cultural que vai ter entre espanhóis e povos ameríndios. Foi o que a gente trabalhou ano passado, né? E aí a gente vai tentar analisar de que forma que houve o processo de colonização. Então, para a gente chegar a entender o processo de independência, é preciso entender também o processo de colonização. Como foi esse processo de colonização? Como eram as condições, né? Por exemplo, de trabalho na América, de dominação, né, desses povos. Tá? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura desses povos antes da chegada dos europeus, certo? Eu vou aqui descompartilhar novamente a minha tela. Eu vou abrir aqui um slide com vocês para a gente falar um pouquinho sobre aqui sobre esse processo de formação dessas primeiras populações que viviam na América nesse período. Então, a gente entender um pouquinho sobre os aspectos gerais dessas populações, certo? Então, a região da América Espanhola, né, ela vai ser uma região onde vão crescer grandes civilizações, entre elas as civilizações maias, astecas e incas, né, que vão ser as principais civilizações ou as mais fortes dessa região, tá bom? Então, a gente vai relembrar hoje, né, algumas questões que a gente viu, que vocês provavelmente devem ter visto no sexto ano, em relação a essas populações. Tudo bem? Entendi. Entendeu, né, Pedro? Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Essa parte aqui não interessa muito a vocês, tá? Então, onde é que se desenvolveu essas civilizações que a gente chama de civilizações da América Antiga, ou civilizações antigas da América? Quem é que está... Na América Espanhola. Isso, ou que a gente chama hoje de América Espanhola, né? Elas se desenvolveram, basicamente, em duas regiões, né? Para a gente entender primeiro aqui onde elas se desenvolveram. Golfo do México e a região do Peru, não é? Exatamente, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, astecas e incas, eles vão se organizar aqui na Mesoamérica, tá bom? Aquela região que a gente chama de Mesoamérica, onde tinha maias, onde se organizou os maias, né, no caso. Aqui na Península de Yucatán. Esse aqui é o atual território do México, tá, gente? O atual território sul do México, tá? E os astecas, eles vão se desenvolver no norte do país, aqui na região do Vale do México, certo? Deixa eu ver quem que está conversando conosco aqui no bate-papo. Isso, maias e astecas. Maias, astecas e incas, certo? Então, olha só. De um lado, a gente tem os maias, os astecas e os incas, né? Aliás, desculpa. Maias e astecas. Do outro, a gente tem os incas, que eles vão se desenvolver na América do Sul, aqui na região da Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Então, aqui são os dois locais onde eles se desenvolvem, essas civilizações antigas que vocês trabalharam no sexto ano, tá bom? Então, elas se desenvolvem em locais diferentes aí,
bom? Como é que elas se organizavam política e administrativamente? Os maias, eles tinham uma política descentralizada, tá? Eles se organizavam em cidades-estados independentes, e as cidades-estados eram centros religiosos, governados por nobres sacerdotes, tá? Viu? Geralmente, oi, Os diga. maias parecem aquela civilização que inventaram a escrita, eu esqueci o nome. Os sumérios, Sim, né? que tinha política descentralizada, que eram várias cidades e estados. Sim, Essa né? também. Essa aqui também é muito parecido, né? Também muito parecido com os fenícios, né? Na forma de organização, ou seja, várias cidades-estados independentes. A diferença aqui é que o líder maia, ele era uma pessoa divina, né? Os nobres, os sacerdotes, eles eram como se fossem enviados de Deus, ou dos deuses, não é de Deus, dos deuses deles, tá? Então, sempre a política estava relacionada a questões religiosas, tá? Espécies de teocracias, vamos pensar assim, mas não era centralizado. Já os astecas tinham uma política centralizada, tá? Formaram um império que dominou várias regiões, tá bom? Inclusive povos que não gostavam de se submeter a eles. E o imperador ele era divinizado, ele era considerado um deus, tá bom? Essa imagem que eu trouxe aqui é do Montezuma, tá certo? Um dos chefes dos astecas aqui. Os incas, eles tinham uma política centralizada, assim como os astecas, e o imperador era chamado de Sapa Inca. Tá bom? Ele formou um grande império por volta do século XV, né? Bem na chegada dos espanhóis, né? Já havia... os espanhóis chegam bem no apogeu do Império Inca, a gente pode dizer isso, né? E também o governante deles era divinizado, considerado um representante dos deuses. Boa parte desses povos viviam da agricultura, gente. É uma coisa que a gente viu, né? Vocês devem ter visto no ano passado, né, a gente falando sobre esses povos, boa parte deles viviam da agricultura. E o milho era o principal alimento, tá? Desses povos. Mas também eles consumiam cacau, feijão, abóbora. Oi. Onde é que encontra esse milho roxo aí? Se encontra nessas regiões. Por exemplo, se for no Peru, você vai encontrar esse milho dessa cor. Tá? Existe uma variedade muito grande de milho, não só Tio, de espécies, mas também de cores. Oi. a grande seca no Império, acho que foi Inca, é verdade, a seca no Império Inca. Não, eu não sei do Império Inca. Eu sei de uma grande seca que ocorreu entre os maias. Tá? Sim, sim, é os maias. Nos Foi maias, verdade. houve assim, porque quando os espanhóis chegam aqui, enquanto os incas estavam em seu apogeu e os astecas também, os maias já estavam em declínio, tá? E o que acontece? Naquele momento, os maias talvez tivessem sofrido uma grande seca ou problemas climáticos, tá? Talvez eles tenham sofrido, é o que alguns autores falam, né? Alguns desastres naturais que vão levar à desestabilização do Império Maia, tá bom? Das cidades-estados maia, né? Da civilização maia. Então, quando os europeus chegam, eles já estão em declínio, as populações maias, por conta desses problemas climáticos, seca, chuvas intensas, né? Desastres naturais. Isso vai levar o que os historiadores apontam, os arqueólogos, na verdade, apontam, é que essas são as motivações para, vamos dizer assim, para o declínio da civilização maia. Tá bom? Já os outros não, vai ser por conta mesmo do contato com os espanhóis, tá certo? Havia também, gente, a cobrança de impostos. Era também uma forma de dominação e também uma forma de renda, né, dessas civilizações. Geralmente quem pagava impostos, né, eram as camadas mais baixas e os povos dominados, tá bom? Que estavam sob a tutela dessas administrações. Mas de maneira geral era a agricultura a base econômica, certo? Deixa eu passar aqui. Como é que eles se organizavam socialmente? A maioria, né, todas as civilizações, boa parte das civilizações do mundo, né, elas são hierárquicas, né?
e desiguais. Não era diferente entre essas populações, certo? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que na pirâmide estava sempre os governantes. Tá? Esses governantes, eles saíam das elites, né? Dos nobres, sacerdotes e militares, e quando eles chegavam ali, eles eram divinizados a ponto de ser considerados deuses, tá bom? Depois vinha a elite nobre, sacerdotes e militares, escribas, né? Dessa região mais embaixo. E aí, por último, a gente vê no pé da pirâmide comerciantes, artesãos e camponeses. Tá? Era assim nessas três sociedades aí, os maias, incas e astecas, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Nenhuma, né? Não, tio. Ok. Então, olha só. Isso aqui, essa imagem é de um ritual, tá bom? Uma ilustração da sociedade asteca. Isso aqui é um ritual de sacrifício, certo? Eles tinham o hábito de sacrificar pessoas, tá bom? Quais as características das crenças, né? Bom, boa parte das crenças desses povos, a crença, na verdade, desses povos era uma crença politeísta, né? Eles acreditavam que existiam várias divindades, e essas divindades estavam ligadas a forças naturais, certo? Então, dentro das cerimônias dessas crenças, havia rituais de magia, danças, oferendas e sacrifícios a deuses, muitas vezes sacrifícios humanos, como eu mostrei anteriormente para vocês. Essa imagem é do deus Tezcatlipoca, que é um deus asteca. Tezcatlipoca, tá? Ele é um deus asteca responsável pela criação do mundo, certo? E as cidades, como a gente viu, eram geralmente os centros dos cerimoniais, das religiões, das crenças dos povos da América, dos povos antigos da América. Tudo bem? A gente já viu a base. Essa aqui não interessa para a gente. Isso aqui é sobre os fenícios, né? Eu estava fazendo uma comparação. E o legado cultural a gente já viu, tá bom? Astronomia, no caso dos astecas, né? No caso do caso dos astecas, no caso dos maias, urbanismo aqui no caso dos astecas, mas também questão arquitetura, paisagem e paisagem e urbanismo no caso dos incas. Aqui eu mostro para vocês a Cordilheira dos Andes, né? Aqui em Machu Picchu, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui falando aqui nos comentários, tá? Só um instante. Eliane diz, tio, você pode voltar o slide até a página que dizia as características dos incas, porque eu estou copiando. Já já eu volto. Pedro Borges diz, junta os guerreiros astecas, a organização romana, a raça dos espartanos, o estilo de comércio persa e o comando de Alexandre o Grande. Quero ver quem segura. Rapaz, tu quer juntar muita gente de períodos diferentes, né? É complicado. Tio, se eu sair do nada é porque meu celular descarregou. Tá com mau contato no carregador. Se puder voltar, Laércio, volte, tá bom? Então, vamos voltar lá para o slide do Elian, né? Característica dos povos incas. Deixa eu ver se eu consigo, Elian, voltar aqui. Tá certo? Vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos ver aqui. O Elian quer ver as características, né? É esse, Elian? É esse? Mais para frente. Deixa eu ver aqui no seu...
Elian, se for esse slide, você faz um acenozinho com a mão, assim, tá bom? É esse? Não, não, é mais pra frente. Ok. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui? Sim, sim, esse É daí, esse, sim. né? Tá. Elia, eu Sim. tirei print aqui, eu vou mandar no grupo. Vocês podem, isso, pode fazer isso, tá? Tira o print e compartilha com os colegas, tá bom? Daí, depois eu... Pronto, eu já botei no grupo, pode passar, tio. Pode passar, tá? Vou passar. Então é isso, gente. Praticamente, essas são algumas características, tá? Alguns formavam impérios, como aqui os astecas e os incas, tá? E outros tinham uma política descentralizada e organizavam em cidades-estados, tá bom? De maneira geral, os líderes, eles eram poderosos e vistos como representantes dos deuses, tá? Ou como divindades. A economia a base econômica deles era a agricultura, principalmente do milho. Muito desses produtos, né? Eles eram a base da identidade desses povos, tá bom? Era organizados hierarquicamente, né? Existiam camadas sociais distintas, tá bom? E as crenças, como a gente viu, eles eram politeístas, as divindades eram ligadas a forças da natureza, marcados por rituais de magia, dança, e as cidades eram centros religiosos. Deixa eu ver quem está comentando aqui no bate-papo. Tio, tá travando um pouco o slide. É por causa da internet, João. Tá bom? Eu vou tentar passar com mais devagar para não travar tanto, certo? Deixa eu ver se eu passo aqui essa parte. Essa aqui não interessa para a gente. Esqueci de tirar essa parte. O legado cultural, né? Eu estava aqui no legado cultural. Então, por exemplo, a gente sabe que os maias tinham um conhecimento muito grande de astronomia, matemática, astronomia. E eles construíram um observatório. Então, tinha um observatório aqui na cidade de Chichen Itzá. Tá? E aí eles tinham, por exemplo, noção de rotação da Terra, de dias, tá bom? Um calendário que era muito parecido, assim, pelo menos na quantidade de dias com o nosso. Tá bom? Essa aqui é o urbanismo asteca. Né? Eu não sei se vocês perceberam, lá naquele quilombo que a gente viu, né, Quilombo dos Palmares, tem essa mesma representação aqui, né? Ou seja, uma praça central com, né, com casas aqui ou construções ao redor, uma grande avenida. Né? Percebam que isso é muito, muito característico em grandes civilizações, né? Esse tipo de construção aqui, uma praça centralizada, né? Com uma avenida que liga a praça e as casas do lado. Tá? E Machu Picchu, quem já foi ou quem sonha ir no Peru alguma vez na vida, né? Vai ver belíssimas paisagens aqui na cidade de Machu Picchu, que fica na Cordilheira dos Andes. Tá, gente? É isso. Essa primeira parte aqui é só para a gente pensar um pouquinho sobre. Deixa eu interromper aqui. Sobre essas. Vamos dizer assim, sobre essas características ou aspectos gerais dessas civilizações. Tá bom? Aí, quem quiser, tirou o print, quiser compartilhar com os colegas, né? Fique à vontade, tá bom? Só para a gente compreender um pouquinho. Então, a gente já viu que essa era uma das principais características desses povos, né? Eles se organizavam em cidades-estados ou se organizavam em império, né? Tinham política centralizada e descentralizada. Muitos desses povos eram guerreiros, né? Dominadores, tá bom? A economia, boa parte da economia deles era uma economia formada baseada, na verdade, pela agricultura, embora eles tivessem também comércio, né? Eles trocavam mercadorias com outros povos, existia artesanato também,
e a cobrança de tributação. Bom, então, eles tinham uma organização política, administrativa, sim. Outros povos não tinham, né? Se organizavam em aldeias, viviam na floresta, não tinha essa pompa toda que tinha essas grandes civilizações que nós analisamos aqui, tá certo? Essa é a característica geral dessas civilizações. Mas o que acontece quando os europeus chegam aqui? Quando os espanhóis, por exemplo, chegam na região que nós conhecemos como América Espanhola, né? Aí a gente volta aqui para o livro de novo, né? Para a gente analisar de que forma esse processo é feito, né? Então, de primeira mão, quando a gente fala sobre essa chegada dos europeus, né? A gente vai perceber que o primeiro encontro dessas culturas, né? O contato entre espanhóis e os povos da América, a princípio foram contatos amistosos, né? Eles usaram, por exemplo, as expedições como forma de reconhecimento da região. Então, os primeiros contatos foram amigáveis, né? Como diz aqui nesse parágrafo aqui da conquista espanhola, diz o seguinte: os primeiros contatos entre os europeus e os ameríndios foram amigáveis e possibilitaram a expedição para o conhecimento do território. Aí, nesse processo de reconhecimento do território, começou-se a fazer acordos, né, entre algumas populações e os europeus, os espanhóis, principalmente aquelas populações nativas dominadas pelos grandes impérios. Os europeus, no caso os espanhóis, tiveram uma sacada inteligente nesse aspecto. Eles perceberam que boa parte desses povos, eles eram subordinados a esses grandes impérios, né, alguns, e eles não gostavam dessa subordinação. Então, para alguns desses povos, os espanhóis, eles representaram a libertação, ou representavam a ideia de libertação, né, desse domínio aí dos principais povos da região. Só que foi um engano, porque logo em seguida começam os massacres, né? E esses massacres, essa cortesia, né, que logo se torna violência, ela passa a dizimar boa parte das populações nativas, e independente se eram amigas ou inimigas nesse aspecto, né? Então, a gente vai ver várias estratégias de dominação, e entre elas a violência física, né? Então, a gente vai ter guerras, né, entre os espanhóis e essas populações indígenas, e a conquista dos espanhóis, né, dessas populações, e a dominação dos espanhóis nessas populações. Né, essa ideia de que povos dominados vão sair do lucro. Assim, Pedro, não é que eles achavam que iam sair no lucro, eles achavam que iam ter liberdade, né? Eles tinham, é como se chegasse alguém de fora, e aí esse alguém de fora para você fosse a solução para os seus problemas, e ele podia ser o seu maior pesadelo. Eles não perceberam isso, né? Muitos fizeram acordos que depois foram desrespeitados pelos próprios espanhóis, e todas essas populações foram dominadas, tá certo? E aí a gente vai ter um processo de dominação pautado nas alianças, né, que é a estratégia de dominação humana, melhor dizendo, né? A gente vai ter as alianças, a gente vai ter a violência física, que são as guerras, a destruição das populações indígenas, e a violência simbólica, que é a imposição de valores, crenças, credos, né, em detrimento da cultura e dos valores dos próprios nativos. A gente tem uma verdadeira guerra biológica, por exemplo, né, que é uma violência física, né, proposital. Então, os europeus perceberam que os nativos tinham pouca imunidade contra a gripe, sarampo, varíola. Então, muitas vezes, eles traziam roupas, como a gente viu ano passado, a gente discutiu isso ano passado, né?
Eles traziam roupas infectadas, colocavam nas aldeias, né? Para os nativos usarem, tocarem, e logo em seguida muita gente morria, né? Assim, como hoje a gente percebe as pessoas morrendo de coronavírus, né? Sem ter o anticorpo, as pessoas evoluem, têm uma evolução grave das doenças e acabam falecendo, né? Então, isso ocorreu também nessas regiões. E mortandades gigantescas, né? Às vezes, verdadeiras tribos eram dizimadas por doenças, tá bom? E aí uma violência física nesse sentido. A cristianização também era outra estratégia de dominação. Você cristianizar esses povos, e aí se usava, por exemplo, missionários, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, esse autor, o Eduardo Galeano, que é um jornalista uruguaio, ele fez um livro muito importante chamado As Veias Abertas da América Latina, né? Que é um livro que fala um pouco sobre esse processo de exploração e dominação dos europeus sobre os povos nativos, né? E depois um pouco sobre a dominação do próprio processo capitalista sobre a América Latina. Então, ele vai mostrar como eram as estratégias de dominação, estratégias relacionadas a violências físicas e a violências simbólicas nesse processo. E aí ele mostra como no caso, como os missionários, né, eles eram utilizados para a cristianização desses povos, né? Então, olha o que diz aqui nesse trecho. Vendia-se as terras com os indígenas dentro. No século XVIII, os indígenas, os sobreviventes, asseguravam a vida cômoda de muitas gerações vindouras. Como os deuses vencidos persistiam em suas memórias, não faltavam santos álibis para o aproveitamento de sua mão de obra pelos vencedores. Os indígenas eram pagãos, não mereciam outra vida. Tempos passados? Será? Né? Quer dizer, aqui ele está falando que o fato dos indígenas serem pagãos era uma estratégia utilizada pelos espanhóis para os dominar. Porque dizia que, pelo fato de eles serem pagãos, eles não mereciam misericórdia e tinham que ser escravizados mesmo. Tá? Olha a lógica de dominação aí. E o autor ele vai dizer que isso não é tempos passados. Isso persiste, né? E ele cita um caso, por exemplo, de 1957, 420 anos depois da bula papal de Paulo III, que dizia que ele dizia o seguinte, né, que os indígenas tinham alma, que portanto eram seres humanos, né? E aí a Suprema Corte de Justiça do Paraguai emitiu uma circular comunicando a todos os juízes do país, isso em 1957, no século XX, dizia o seguinte, a circular: os indígenas são tão seres humanos quanto os outros habitantes da República. Né? E isso é muito, se a gente pensar que em 1957 as pessoas ainda pensavam que os indígenas não eram humanos, né? É um negócio estarrecedor. Tanto é que o Centro de Estudos da Universidade Católica de Assunção, Centro de Estudos Antropológicos, ele fez uma pesquisa que dizia que em cada 10 paraguaios, né, achava, ou 8 na verdade, 8 achavam que os indígenas eram como animais. Vejam só, né? Isso em pleno século XX, tá bom? Mesmo boa parte dos paraguaios, por exemplo, terem sangue indígena e terem características fenótipas de indígenas. Mas eles achavam ainda que os indígenas que viviam em aldeias, por exemplo, eram animais. Né? Para você ver como isso reflete a violência simbólica que os europeus fizeram sobre essas populações, no momento que como é que a gente pode dizer? Tornaram eles animais, né? Nesse sentido. Quando você chama de pagão, você dá outra categoria humana para esses sujeitos. E aí eles viram uma espécie de animais, de bichos, né? Como os sujeitos escravizados eram no Brasil, tá bom? Então, é uma verdadeira violência simbólica nesse sentido, tá? Sujeitos serem considerados animais aí, tá bom? Então, eram essas estratégias utilizadas pelos
pelos espanhóis, tá bom? Mas, assim, além da dominação humana, existia também a dominação territorial. E os espanhóis tiveram também algumas formas, algumas estratégias, né, para dominar o território. Isso aqui vai lembrar muito vocês ano passado, né, quando a gente falava sobre esse processo de dominação. Antes de mais nada, né, que a gente tem uma imagem sobre o processo de massacre. Ano passado a gente viu até um trecho no livro do 7º ano de vocês, na época, onde dizia que os espanhóis eles pegavam crianças e arremessavam, né, a cabeça das crianças contra pedregulhos, né, contra rochas. Aqui a gente tem essa noção. Ó, você vê aqui um sujeito, né, espanhol, com uma criança, ele vai arremessar essa criança aqui no paredão, tá bom? Fora que aqui já tem uma série de povos indígenas, né, ó, queimando aqui numa fogueira, como se fossem hereges, né, pagãos que não merecessem a misericórdia, tá bom? Então aqui no fundo a gente tem a guerra, representação da guerra, lá no fundo a chegada dos espanhóis, né, às terras. Então essa aqui é uma representação que mostra um pouco desse processo de chegada, né, e dominação e massacre dessas populações. Tá certo? Tá dando para compreender até aqui? O pessoal está conseguindo acompanhar? Certo? Então, é isso. A gente vai passar agora para a questão da dominação territorial. Como é que eles dominavam territorialmente, né? Esses locais. Travou, Manu? Destravou agora? Mais ou menos. Tá travando, né? Um pouquinho? Se travar muito, você sai rapidinho, Manu, e volta, tá bom? Para ver se melhorou. Às vezes é a internet, certo? Bom, aqui nessa página 203, vocês têm um pouco sobre a estrutura, né? Aqui a gente tem um pouquinho sobre a estrutura de dominação territorial. Então, não bastou submeter a população local. Os espanhóis, eles precisavam dominar o território. Então, eles vão criar várias ferramentas ou estratégias de dominação administrativa. Uma delas é a criação dos vice-reinos. Tá? A gente vai ter o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, tá? O vice-reino de Nova Granada e o vice-reino de Nova Espanha, tá certo? Esses 4 vice-reinos, eles vão ser responsáveis pelo controle dessa região, o controle administrativo e econômico. O objetivo é facilitar o comércio aqui na região, né? A exploração comercial aqui dos produtos da região, bem como impedir que houvesse a extração ilegal e, vamos dizer assim, o contrabando, né, de ouro, de metais preciosos, de mercadorias. Tá? Então, havia aqui, a partir dos vice-reinos, serviam para o controle colonial e o controle sobre vamos dizer assim, sobre o comércio e tudo que acontecia aqui nessa região. Os vice-reis, gente, eles vinham diretamente da Espanha. Era a elite espanhola que entrava nos cargos dos vice-reinados, tá bom? Essa elite era chamada de chapetones. Os chapetones eram os que vinham da Espanha e eles eram os vice-reis. As populações que vinham aqui da Espanha e viviam aqui, né, eles acabavam se integrando aqui à sociedade, tendo contato com os índios, procriando, e aí eles não tinham acesso aos cargos, tá? Eram os colonos, né? Eles não tinham acesso aqui aos cargos, por exemplo, de vice-reinos. Além dos vice-reinados, havia as capitanias, como, por exemplo, a capitania de Cuba, a capitania da Venezuela, se eu não me engano, da Venezuela e do Chile,